Olá, pessoal. Aqui é o Harry Sultan e estou muito feliz porque, como podem ver, olhem quem está comigo. Tommy Robinson. Tommy, como você está? Estou bem, cara. Estou muito bem, na verdade. Não sei se você viu as notícias ontem. Eu tive meu caso, sabe? O incidente na estação de trem St. Pancras, que viralizou em todas as notícias. Eu deveria comparecer na terça-feira para prestar fiança por possíveis acusações de lesão corporal grave. Sessão 18, e eles estão totalmente livres. Eles arquivaram o caso inteiro. Era para eu estar feliz, mas na verdade não estou. Estou frustrado, pois nunca deveria ter sido preso. Isso mostra que, se você lembra do incidente, houve um Isso mostra que a polícia já sabia antes de me prenderem no aeroporto de Luton, porque eles tinham as imagens das câmeras de segurança. Agora, o que as câmeras de segurança mostram é que eu fui a vítima, fui confrontado de forma agressiva, ameaçado, assediado, seguido continuamente até que o homem tentou me atacar violentamente. Me defendi e a polícia sabia que eu era a vítima e só agia assim. Então, por que fui preso? Por que foi divulgado em todo o país como se eu tivesse matado alguém? Agora não preciso mais responder à fiança. Estava preocupado que pudessem fabricar ou usar uma acusação para impedir. 13 de setembro. Agora está tudo resolvido e com força total. Ótimo. Quando isso aconteceu, lembrei que você disse depois que nunca sentiu tanto medo antes. E conhecendo você, sei que já esteve em muitas situações em que teria ficado bastante assustado. Mas quando você foi preso, Eu nunca enfrentei a possibilidade de prisão perpétua. E a seção 18 de lesão corporal grave pode levar à prisão perpétua. Então, a seção 18 de lesão corporal grave está logo abaixo do homicídio. Logo abaixo do homicídio. quando isso aconteceu, percebi na hora, não tinha como. Tipo, te conhecendo, eu já te vi e sei que você é um cara inteligente. Não tem como você simplesmente sair por aí, bancar o valentão e começar a nocautear as pessoas. Eu sabia que ou esse cara veio pra cima de você ou ele deve ter te provocado além do limite. Mas como foi em uma estação de trem, eu esperava que houvesse. Gravei algo, mas nada apareceu na hora. Pensei, espera um segundo. Então minha mente conspiratória começou a enlouquecer. E eu pensei, meu Deus, será que pegaram ele? Isso é um Casper? Imagine o que minha mente fez naqueles dias. É por isso que você estava realmente assustado? Durante esses 4 dias, Harris, nunca estive tão assustado. Chorava muito para minha mãe e ligava para meus filhos. Antes de voltar para o Reino Unido, eu fazia chamadas de vídeo com meus filhos, me despedindo. Achei que, ao aterrissar, eles iam me prender por causa de como retrataram isso. Agora, o que as pessoas não percebem é que, quando aquele incidente aconteceu na estação de trem, eu entrei em contato com a polícia imediatamente. Sim, temos um oficial de ligação com quem colaboro semanalmente. Amanhã terei uma reunião com ele sobre nossos eventos. Então, quando estamos organizando eventos, temos uma equipe de policiais com quem trabalhamos para garantir que tenhamos eventos seguros. Entrei em contato com ele imediatamente e disse: Olha, isso acabou de acontecer. Fui assediado, fui seguido, fui ameaçado, não tive escolha a não ser me defender. Estou preocupado com o cavalheiro e com o estado dele, porque ele estava dormindo no chão. Eu disse: Mas eu não tive escolha. Expliquei isso à polícia e também disse: Sou eu em uma estação de trem no centro de Londres. Eu não fugi, mas deixei o local porque ia causar mais problemas se eu ficasse lá. Sim, logo eu sofreria novos ataques, então saí da situação. Sempre que quiserem uma entrevista voluntária, estou disposto a limpar meu nome. Por isso, fiz isso imediatamente. A polícia sabe que eu fiz isso e tem registros. Depois peguei um voo para fora do país. A acomodação e o aluguel do carro foram reservados 3 semanas antes, como a polícia sabe. Na manhã seguinte, às 6 horas, meu advogado enviou tudo para a polícia, porque todas as manchetes diziam que Tommy Robinson fugiu do país, que ele tinha fugido. Meus advogados os contataram e disseram que isso não é verdade. Sim, aqui estão os registros, aqui está a data em que foi reservado, aqui está o dinheiro saindo do banco, aqui está o que ele está fazendo, ele está fora a trabalho, aqui estão as pessoas com quem ele se encontra, enviei tudo. Eu tinha um voo reservado para voltar para Manchester, porque era para lá que eu deveria voltar. A polícia perguntou: ele pode vir para Londres para conversar conosco? Então eu mudei meus voos, depois mudei de novo. Então reservei um voo para voltar para Londres. Agora, para minha surpresa, ao chegar em Londres, encontro a polícia. Eu chego no aeroporto de Luton e é um avião cheio de pessoas. E eu vejo sirenes azuis por toda parte cercando o avião. E eu fico tipo, eu olho para cima e digo, e vou para a frente e tem todas essas pessoas. Com licença, as aeromoças dizem, você não pode sair ainda. Eu respondo, olha lá fora. Ela disse, eles estão aqui por minha causa. Mas nesse momento, sabe, o que é louco é que eu entro. Eu entro nesse voo, sento e estou nas poltronas ao lado de crianças. Eu escrevia em Luton.
Que mundo pequeno. Estou em um voo de volta ao país e, sem planejar, estou ao lado de crianças com quem cresci. Sentei ao lado dele e falei, fui embora. Eles responderam, vimos no noticiário. Eu disse, vou voltar. Vão alegar que sou risco de fuga por ter deixado o país e usar isso para justificar minha prisão. Não importa o que aconteça, pois foi o que fizeram no último caso. Quando fui preso em 26 de outubro, me mantiveram detido, alegando que eu não era confiável para permanecer no país. Então eu pensei, como eu já deixei o país, eles vão dizer que sou um risco de fuga. Isso significa que vou passar um ano em confinamento solitário, esperando por esse julgamento. Minha preocupação é que não sei se você viu, mas estou assistindo aos depoimentos das testemunhas. Os depoimentos das testemunhas no Jornal Nacional afirmam que gritei. Quer brigar comigo? É isso que relatam. Agora, levando em conta que eu tinha a gravação do que foi dito comigo mesmo, sim, mas eu nunca toquei. Eu não divulguei. E eu não divulguei porque pensei, vamos ver o que as pessoas dizem. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que as testemunhas dizem. E a principal testemunha desse caso é pró-Black Lives Matter. As redes sociais dele estão cheias de críticas contra mim, dizendo que eu deveria passar a vida toda na cadeia. Ele é ator, ele é ativista de esquerda e o depoimento dele é totalmente absurdo. Mentiras do começo ao fim. Então, obviamente, vejo essa declaração saindo. Vejo o depoimento da testemunha na imprensa e penso, bom, isso é mentira. Por sorte, tem uma gravação que prova que não gritei isso. Mas penso, eles vão conseguir sem câmera de segurança, só com testemunhas. Isso me preocupa. Agora as testemunhas vão dizer que eu fui o agressor, e foi isso que elas disseram. Eu pensei, estou encrencado. Por isso nunca estive tão assustado, porque pensei, normalmente Harris, como no recente desacato ao tribunal, enfrento 2 anos de prisão. Consigo lidar e me preparar mentalmente para isso. 10, 14, 16 anos, aí estou encrencado, cara. Então foi nesse ponto, nesses 4 dias, e meu advogado disse, fique de boca fechada, não fale com a mídia, não faça nenhum vídeo e não compartilhe aquela gravação de áudio que você tem. Vamos ver o que eles vão tentar levantar. Depois volto para o Reino Unido. Ao descer do avião, sou algemado pela polícia, que me pergunta, você está surpreso em nos ver? E eu fico tipo, fui eu que entrei em contato com vocês. Sim, eu avisei que estava nesse voo. Eu reservei esse voo especificamente para vir e ver vocês, mas eles não faziam ideia disso. Os chefes deles só disseram, vão e prendam Tommy Robinson. Tem algo grande acontecendo, está em todos os noticiários. Não sei se você viu, acabei de postar uma foto hoje de manhã, você viu a tensão forense? Que porra é essa? Parecia que alguém tinha sido assassinado. E as pessoas são esfaqueadas todos os dias, e esquartejadas todos os dias, são baleadas todos os dias. Essas imagens não aparecem em Londres, então é tudo isso. O Guardian enviou jornalistas para Tenerife, onde eu estava. Eles foram à academia, visitaram cafés locais e bateram na porta de pessoas que achavam ter ligação comigo. Eles bateram nas portas e tiraram fotos das pessoas enquanto me procuravam. Eu realmente estava foragido, então dizer o contrário não é verdade. Eu entrei em contato com a polícia, falei com eles o tempo todo, enquanto combinava de voltar. Então, o frustrante não é exatamente frustrante. Fui colocado na cela e depois me reuni com o meu advogado. Naquele momento eu estava com muito medo. E eu encontro minha advogada e ela diz, é muito estranho. Tommy, eu o quê? Ela disse que a polícia não poderia ser mais gentil. Eles são muito, muito legais, estão sendo super simpáticos. Eu disse, ok, vamos sentar, eles trazem e assistimos. Eu disse, eles têm as imagens? Ela disse, eles têm todas as imagens. Então, na hora, eu já estava pensando nisso, mas sabe, eu estava duvidando um pouco de mim mesmo. Durante esses 4 dias, fiquei refletindo, e sendo sincero, Harris saindo da solitária foi um problema que já tive antes. Eu tinha um problema de raiva, beleza, pavio curto, ficava irritado rápido, não era eu mesmo, um pouco fora de controle. Em quem sou? Por isso, acabei me afastando, não sei se percebeu. 2 semanas antes do incidente, eu tinha várias tarefas, mas fiz um vídeo cancelando tudo e dizendo que precisava recuar. Eu não estou sendo eu mesmo, eu sei que não estou sendo eu mesmo, eu sei que estou tendo um pouco de dificuldade, então eu fiz tudo isso e pensei que estou meio que em uma situação assim. Quando isso acontece, pensei, não, sei que não machucaria ninguém, então estou tentando. As coisas acontecem rápido, sei que fui confrontado, ameaçado e que ela gritou agressivamente comigo. Fico pensando, será que ele veio e me atacou? Tento reviver isso. E eu estou lutando nesses 4 dias. Conforme os 4 dias passavam, eu começava a duvidar de mim mesmo e me questionar, pensando, eu não sei.
Ao sentar, os policiais provavelmente notariam meu medo pela minha reação. E eu me sentei esperando para ver as imagens da câmera de segurança. Quando eles mostraram as imagens da câmera de segurança, dava para ver o peso saindo de mim. Assim que vi as imagens, vi ele me confrontando agressivo bem na minha cara e eu andando para trás. Por mais de 1 minuto, ele continuou avançando em você. Minutos e minutos e minutos. E eu me afasto dele. Ele vem atrás de mim, ele bloqueia a minha entrada. Enquanto assistia, olhei para o policial, que sorriu para mim. Sim, o homem. Ele sorriu porque sabia que eu estava preocupado e sabia o motivo. É isso que a gravação mostrava. E eu olhei para minha irmã e então pensei, por que eu estou aqui? Sobre o que estão me interrogando aqui? Porque ele não só me assedia, mas também me confronta agressivamente por vários minutos. E eu me afasto, vou embora e ele vem atrás de mim. Quando chego no topo da escada rolante, penso que ele está gritando comigo o tempo todo. Acho, ele vai me empurrar a escada abaixo, não vai? Saio do caminho e falo, vai, cai fora, seu filho da puta. Eu chamei ele de babaca gordo. Vai se fuder, seu babaca gordo. Nesse momento, ele se vira. Mas quando eu assisto a gravação da câmera de segurança, é o momento em que ele recebe aquilo, ele cai. Ele avança para cima de mim com as mãos levantadas. Então, naquele momento, eu apenas olhei e todos os meus problemas, todo o meu estresse simplesmente desapareceram. Pensei, não posso ser preso ou acusado disso. Enquanto eu assistia, pensei que não há caso melhor de legítima defesa que esse. Os policiais ficaram muito felizes e perceberam como eu me sentia, parecendo totalmente do meu lado. Ao fim da gravação, dei meu depoimento e disse: fui confrontado, assediado, ameaçado e temi pela minha segurança. Enquanto assistia tudo nas câmeras de segurança, eu pensava, meu Deus, eu devia ter batido nele há 10 minutos. Como é que eu ainda não bati nele? Quando ele ficou na minha frente porque acertei ele, devia ter batido, pois estava dando chances demais para ele me bater. Lembro daquele dia, olhando nos olhos dele, ele começava comigo. Eu lembro de pensar que ele só estava tentando chegar perto o suficiente para me dar um soco de surpresa. Então eu continuei recuando. Quando ele tenta me acertar, acaba sendo atingido. Depois das gravações, o policial me disse: Tommy, deixa eu te falar. Isso foi uma situação ruim. Um soco pode matar. Eu disse: senhor policial, eu entendo isso. Tem sido assustador para mim. Mas um soco dele poderia ter me matado. Não sou um saco de pancadas. Não posso ser um saco de pancadas nem ser agredido na rua, então preciso me defender. Eu tento todas as outras alternativas, toda vez que eu não tenho escolha. E também os policiais, algo notável de presenciar. Todos os policiais do sargento responsável aos que me entrevistaram e liberaram, estamos falando apenas do dia 13 de setembro. Eles estão falando apenas do dia 1º de setembro. Eles parecem tão animados quanto eu. Tommy, nos vemos em setembro. Nos vemos no dia 3 de setembro. Tommy, percebi algo que não sei se você percebeu. Se viu aquele vídeo, havia uma policial mulher. Ela estava prendendo provavelmente um imigrante por uma acusação de ou sob suspeita de, talvez por ser tarado ou passar a mão em uma garota. Então me lembro dela. Foi o que a câmera registrou. Ela disse: deixamos você entrar no nosso país e é assim que retribui. Pensei, isso é sério vindo de uma policial. Normalmente você ou outros dizem isso e logo são chamados de racistas ou preconceituosos, questionando como podem falar assim. Agora, obviamente você já viu que está lidando com a polícia há bastante tempo. Lembro que, anos atrás, você foi atingido por spray de pimenta. Como a polícia foi hostil com você naquela ocasião? E agora, eles estão mudando como um policial comum, porque você disse que eles estão felizes com o comício do Reino Unido no dia 13 de setembro. Houve uma mudança que aconteceu no público britânico, de uma ponta a outra da Grã-Bretanha. Houve uma grande mudança nos últimos 12 a 18 meses. Isso também aconteceu dentro da polícia. Acho que foi em abril do ano passado. Participei do comício do Reino Unido em 27 de julho, mas houve outro antes. E acho que esse foi o ponto de virada, porque até você ficou surpreso naquela ocasião com a quantidade de milhares de pessoas que apareceram. Fiquei. Agradecemos à polícia e iniciamos novo relacionamento com a Polícia Metropolitana. Você precisa entender o que vemos. A polícia estava na linha de frente disso. Eles sabem o quão grave é o problema. Eles também sabem. Conversei com oficiais de alta patente e todos me deram suas opiniões. Sim, em off, eles sabem. Policiais de Luton me disseram algo, até gravei, mas depois achei que não poderia compartilhar. Disseram, todos os bons policiais estão indo embora, Tommy, todos estão de saco cheio, foi o que disseram. Eles disseram que só quem está sendo promovido é o pessoal do diversidade, equidade e inclusão. Disseram que a gente não tem chance.
somos bons policiais, todos os bons estão indo embora, cansados. O moral da força policial, lembre-se, a força policial metropolitana foi usada como uma arma política contra o público britânico, e eles foram usados assim por anos. Então, toda vez que havia um comício nacionalista ou patriótico, não, a polícia e a forma como isso era feito, o que aprendemos muito com isso, é quando você não negocia nem impõe condições à polícia, sem ligação total com eles. O que ocorreu no sul após South Pool, quando começaram os protestos. Quando você não faz essa ligação com eles, isso dá às autoridades policiais superiores a oportunidade de bloquear ruas e colocar a tropa de choque nas ruas. Por exemplo, no dia de São Jorge do ano passado, quando houve confrontos, ou no anterior, o que aconteceu foi que, enquanto os ingleses estavam marchando, enquanto os ingleses caminhavam em direção ao local deles, eles não tinham feito contato com a polícia. Não era o meu evento. Sim, quando acionados, a polícia de alto escalão pode ordenar bloqueiem a rua. Então enviam a tropa de choque. Os manifestantes chegam, acontece um confronto. Nas primeiras negociações, em 30 de junho e 1º de junho, ocorreu o primeiro protesto do Reino Unido. Agora, levando em conta que já tínhamos tido 7 de outubro, já tínhamos tido todos os protestos do Hamas, já tínhamos tido o dia de Armatid, que viu patriotas e Força X entrando em confronto com a polícia quando eles quebraram seus crânios. Com cacetetes, é isso. Já estive aqui várias vezes. Quando você é atacado, viu o dia de São Jorge, já me reuni com a polícia e organizei 80 manifestações nacionais. Provavelmente estive lá. Eu sei o que posso fazer, o que não posso fazer. Sei o que eles podem impedir, o que não podem impedir. O secretário do Interior pode proibir marchas, mas não protestos estáticos. Quando proíbem a marcha, nos reunimos aqui e fazemos um protesto estático. É assim que você contorna isso. Eles têm que escoltar você do ponto A ao ponto B. E assim você consegue fazer sua marcha. Aprendi todas essas coisas ao longo dos anos. Os comícios do Hamas continuavam. Sentei na primeira reunião, fui à Scotland Yard e reuni todos os oficiais superiores da polícia. Eu disse, ouçam, deixem-me contar o que eu posso fazer. Vou dizer o que eu não quero fazer, e não quero que vocês me obriguem a fazer isso. O que eu posso fazer é organizar um protesto estático em Tower Hamlets. Agora é aqui que os comícios do Hamas começam toda semana. E eu posso fazer isso na mesma data e hora de um comício do Hamas, como um comício pró-Palestina do Hamas. Eu posso fazer isso, sabe? Eu posso fazer isso. Acabamos de trazer milhares de jovens para a capital para o dia de Armatid. Se eu quiser, sabe, este país está pronto. Você sabe que eu posso trazer 10 mil homens e você vai ter o maior desastre. Agora, eu não quero fazer isso. Eu realmente não quero fazer isso. Como cidadãos britânicos, queremos que nossos direitos, incluindo o de protestar pacificamente, sejam respeitados. Queremos trabalhar com vocês, queremos negociar com vocês. Então, o que vou pedir a vocês é, não vou fazer isso. Na verdade, vou escolher uma data em que não haja manifestações palestinas. E vou escolher um local que não seja sensível para nenhuma comunidade, vou escolher em frente ao Parlamento. E o que vou pedir a vocês é que montemos uma tela e que seja permitido um festival com música. E quero que vocês, a polícia, nos apoiem nisso. Sim, porque a polícia tem influência nisso, já que as autoridades da Grande Londres e o governo de Sadiq Khan estão envolvidos. Eles fizeram isso de novo, né? Podem criar obstáculos para tudo. A polícia pode anulá-los com base na segurança. Então, com o apoio da polícia... Lembre-se que naquela época pressionávamos Mark Rowley e entrávamos em conflito com ele. Mas Mark Rowley é político, não policial. Os policiais com quem estou sentado à frente são decentes. Policiais decentes da Polícia Metropolitana. Eles estão sentados lá falando, e eu já vivi isso. Aqui está o que o Vidas Negras Importam fez, aqui está o que os palestinos fizeram, aqui está o que todas as outras comunidades fizeram. Eles não foram recebidos com escudos de choque. Você ficou em segundo plano. Então, o que eu vou te pedir é, onde quer que a oposição queira protestar contra nós, nós faremos o que você quiser. Para! Não queremos vê-los nem em linha de visão, nem passar por eles. Trabalharemos com você mesmo assim. Se eles quiserem ficar aqui, nós vamos para outro lugar, mudamos de direção e localização. Gravei todas as reuniões com a polícia. Estamos propondo que no dia você não precise estar na rua durante nossas manifestações, pois nós mesmos vamos nos policiar. Avise-nos sempre que houver manifestação deles, onde for. Então, a manifestação deles, por exemplo, foi na Praça Trafalgar, o que significava que havia um ponto de tensão. Enquanto nossos manifestantes descem por essa rua, sabemos que vamos colocar 100 seguranças nela. Seus oficiais não precisam contatar nossos apoiadores. E se seus oficiais tiverem algum problema, então estabelecemos uma ligação com a polícia, onde eles têm um agente de segurança. Nós temos um agente de segurança. Se seus oficiais tiverem um problema com um dos nossos apoiadores, você vem e nos avisa e nós resolvemos. Não queremos 10 policiais entrando na nossa torcida para tentar tirar alguém à força. Faremos isso porque nossos torcedores respeitam nossa segurança e seguranças, o que reduz conflitos. Por isso, tínhamos esse acordo com a polícia.
Eu não sabia se eles iam cumprir o que disseram que fariam. Achei que poderiam tentar atrapalhar, como já vimos antes. Eles fizeram tudo o que pedimos. Tivemos um dia seguro, tivemos um dia incrivelmente divertido, tivemos música, tivemos celebração, todos estavam seguros. Construímos a partir daquela primeira manifestação de 30 mil pessoas, você estava na Trafalgar Square. De novo, a polícia foi ótima. Eles ficaram chateados com algumas coisas porque passamos do nosso tempo, mas por si só é pacífico, é ótimo. Apoiadores aplaudem a polícia. Eles são nossa força policial e apoiamos. Não ocorreram incidentes naquele dia. Nenhum incidente, foi ótimo. Chegamos até aqui e mudamos muito, né? O que é excelente. Você viu a Praça Trafalgar? Eles nos bloquearam desta vez. O governo não permite que vamos à Praça Falsa. Eles bloquearam a Praça do Parlamento. Não estamos na nossa Praça do Parlamento. Então, nas reuniões com a polícia, a gente só fala, olha, a gente só quer estar seguro. Se temos famílias vindo, queremos saber como podemos acomodar esse número de pessoas. A única forma de fazermos isso é, nós literalmente temos da Praça Trafalgar até a Praça do Parlamento, que é um trecho de estrada que passa pela 10 Downing Street, mas em vez de nossas telas estarem juntas em um grande quadrado, ficam a cada 70 metros, o que acrescentou 80 mil libras ao custo deste evento, o que provavelmente eles pensaram que seria um grande problema. Ainda precisamos arrecadar 44 mil libras, ou 46 mil libras em 2 semanas e meia. Vamos conseguir. Mas a diferença aqui é que a polícia sabe pelo que estamos vindo, eles conhecem nossa base de apoio, eles sabem que não estamos vindo para um confronto. Se quiséssemos, por exemplo, nós só permitimos, e isso é por nossa própria decisão, nós não permitimos cobrir o rosto. Queremos que todos os apoiadores venham ao nosso evento por Waterloo. O motivo disso é que não queremos grupos de apoiadores se encontrando aqui, em outra parte de Londres, e tentando entrar. Ao irem para Waterloo, podem encontrar manifestantes de esquerda em outras áreas da cidade. Como nas últimas 3 manifestações, só era possível chegar aos nossos eventos por Victoria. Alguns ficaram chateados por descerem em outras estações e não conseguirem entrar, mas essa decisão foi tomada com a polícia. Estamos em contato com a polícia para solicitar uma única entrada pela Victoria. Assim, nossos apoiadores sabem que quem usar máscara pode ser tratado como hostil. Se estiver tentando se reunir em áreas diferentes de Londres ou por rotas alternativas, por favor, não faça isso. Sim, porque isso impede nossa segurança. Temos tido grande sucesso. Acabei de gravar um vídeo que será exibido hoje. Todos querem nosso fracasso aqui. Governo, mídia, todos torcem para errarmos. Eles querem nos retratar como bandidos, como hooligans. E eles querem enfraquecer e diminuir as preocupações legítimas e a mensagem que estamos prestes a mostrar ao mundo. Se você trouxer agressividade e cobrir o rosto, você está literalmente entregando isso de bandeja para eles. Se agir agressivamente e cobrir o rosto será considerado hostil? Na nossa multidão, nossos próprios apoiadores vão te colocar no seu lugar. Queremos um dia divertido. Sou Harrison. Acho que 1 milhão de pessoas vai rir. De verdade, acredito que os números vão surpreender o mundo. Acredito que a Grã-Bretanha está à beira de uma revolução, como sempre digo. Pessoas antes com medo de falar, agora não tem mais. Então, sabe, os policiais que antes não concordavam conosco, mas seguiam a linha política, agora não fazem mais isso. Garanto que verão muitos sorrisos e apertos de mão dos policiais no próximo evento e espero que nossos apoiadores retribuam o respeito. É triste termos perdido. Depois, a Força Policial Metropolitana virou piada mundial pelo policiamento com 2 pesos e 2 medidas. Mas isso não é culpa dos policiais, e sim do policiamento politizado. Vindo de uma postura política do Partido Trabalhista e de um governo que deseja usar a polícia como uma arma para oprimir e atacar seu próprio povo. Esperamos que a polícia agora veja isso e esteja consciente disso como nós estamos. Não queremos confrontos com eles. Vamos evitar confrontos com a polícia no evento de 13 de setembro e acredito que depois das nossas reuniões e do relacionamento que agora formamos com os policiais com quem estamos trabalhando, eles entendem completamente e seus agentes não estarão esperando nenhum problema da nossa parte. No dia do evento. Tommy, ainda me surpreende que ainda existam pessoas que acham que, sabe, tudo estava bem do jeito que era. Imigrantes chegam, tudo bem. Islã não ameaça e blá, blá, blá. Qual seria seu argumento mais simples para eles? Isso? Por que é importante fazer o que você está fazendo, que é unir o reino, juntar todo mundo? Por que é importante manter os valores britânicos? Porque algumas pessoas estão tentando até confundir o público sobre o que significa ser britânico. Eu sei de uma coisa, os valores britânicos certamente não são valores islâmicos, isso eu sei.
Mas olha, acho que há vários pontos diferentes a serem feitos aqui. Um dos pontos é que aquelas pessoas que se opõem a nós, se opõem por causa de ideologia, eles sabem que o Islã é um problema. Não gostam do Islã nem de religião. São comunistas ou marxistas. Eles veem o Islã como a principal arma e aliado para derrubar o sistema, objetivo que agora perseguem. Eles querem caos e querem anarquia. Então, para conseguir o caos e a anarquia, eles se alinham com o Islã. Esse é o apoio pró-Palestina, pró-Hamas, o vermelho-verde, como já vimos antes no Irã. Há um grupo que você nunca conseguirá convencer, pois essa é a ideologia deles. Eles não são ingênuos em relação ao que está acontecendo. Eles sabem o que está acontecendo, mas não se importam. Porque odeiam a Grã-Bretanha, sua cultura e identidade, e querem destruir o cristianismo. É um país cristão e eles se alegram em corroê-lo e atacá-lo. Existe um grupo que você nunca vai convencer, pois são totalmente firmes em sua ideologia. E quanto aos políticos? Os políticos, o que vai acontecer? Perguntam, como? O que um protesto muda? Como um protesto pacífico muda as coisas? Eu vou te dizer como mudou. Porque agora a coragem está surgindo, as pessoas estão encontrando coragem. Apresentador de notícias, Ryan Clark, ontem. Ele é apresentador de notícias no Reino Unido, um apresentador gay, um cara muito gente boa. Mas agora ela se manifestou, falando fortemente contra os imigrantes. Alguém acredita que essas pessoas estão ganhando coragem devido ao grande número de protestos pacíficos? Seja levantando a bandeira nos protestos em Epping, manifestações, famílias ou mulheres de rosa. Seja o que for, vocês estão dando a elas e inspirando-as a encontrar coragem para se manifestar. Eu não culpo os políticos, não culpo os empresários, não culpo os funcionários, não culpo o público britânico que foi intimidado, ficou com medo e foi silenciado. Não os culpo, pois já fui assim. Lembram que usei nome falso e máscara? Por quê? Porque eu tinha empresas e negócios de sucesso e eu não queria perder tudo. Na verdade, por 10 anos neste país, tentei abordar essas questões. Vi você sendo atacado violentamente, vi você sendo cancelado. A bolha estourou recentemente, a represa está se rompendo e as pessoas comentam. Então, o que acontecerá se colocarmos 1 milhão de pessoas em nossa capital e fizermos uma celebração da cultura e identidade britânicas? O que mudará a reforma do Partido Conservador? Todos os políticos vão querer surfar nessa onda. Do mesmo jeito que são covardes, todos vão pular do barco. Você vê Robert Jenrick agora, deputado conservador, ele é deputado há anos. Ele estava responsável pela imigração. Ele ficou em silêncio, mas agora faz vídeos chamativos sobre imigração, impedir imigrantes, cultura britânica e levantar a bandeira nos postes. Eles estão todos pulando fora. Tommy, você viu o Keir Starmer? Eu perguntei para Grok. Quantos tweets Keir Starmer fez sobre migração ilegal nas últimas 4 a 6 semanas? Chuta aí. Adivinha quantos? E não são muitos. 33 tweets. E eles não eram sobre... Eles não eram sobre acabar com as gangues. Era tipo, nós vamos te deportar. Você vai ser deportado se cometer crime. Blá, blá, blá. Você acusava todo mundo que dissesse algo remotamente parecido com isso de ser bandido de extrema-direita. Por que você está mudando agora? 1 ano atrás, 18 meses atrás, eu mesmo sentei para conversar. Moamus, Jeff Taylor, Lawrence Fox, Carl Benjamin, Katie Hopkins. Quem mais estava presente? Não quero deixar ninguém de fora. Leon Tufts, Jordan Peterson veio de avião. Nós nos sentamos com uma visão de mudar a cultura. Você mudou a política. Não precisamos entrar no assunto do partido político. O que precisamos fazer, como uma ampla rede de perfis que tem influência, devemos concordar com princípios para defender a cultura e identidade britânicas, a liberdade de expressão e evitar a sexualização de crianças. Podemos concordar nesses pontos, sem precisar concordar no restante? Me surpreendi por conseguirmos reunir tantos personagens em uma sala ao mesmo tempo. Porque há muito ego envolvido, eu tenho, todos têm. Consegui fazer todas aquelas pessoas sentarem juntas, nós conseguimos. E nós conseguimos isso com a visão de unir o reino. E se pudermos unir o reino, tornar legal ser britânico. Jovens britânicos se convertem ao Islã e boxeadores levantam bandeiras palestinas. Ficou legal e na moda estar desse lado. Agora voltamos, porque fomos silenciados e censurados. O que é a identidade britânica? Aqui está outro problema, à medida que cresce a raiva legítima do público britânico, porque é isso que acontece. Infelizmente, ao mesmo tempo, há uma tendência crescente de pessoas que querem decidir que qualquer um que não seja branco não é britânico. Não sei se você está vendo isso. Qualquer um que não seja branco não é britânico. E o que vemos então é que se tirássemos o Islã da equação no Reino Unido, nem teríamos um debate sobre imigração.
não precisaríamos ter. Ninguém reclamaria. Nada. Não haveria gangues de estupro, não haveria terrorismo, não haveria jihad, não haveria mudança demográfica. Para cada cidade e vila, de forma incontrolável, se tirássemos o Islã. Então, infelizmente, muitas comunidades vieram para cá. Muitos dos meus amigos ingleses e britânicos, com quem cresci, amam este país, serviram na Marinha Real e não são brancos. Então, nossa identidade britânica, que é o que fizemos no Reino Unido, é reunir todos. Para evitar essa grande divisão, pois isso não precisa ocorrer, porque a comunidade Sikh veio para cá e abraçou esta nação, a comunidade hindu veio para cá e abraçou esta nação. Santalucenses, jamaicanos, todos vieram e abraçaram esta nação, não que não haja pequenas. E alguns muçulmanos também? Alguns muçulmanos têm duas, e gostaria de dar as boas-vindas à liberdade a eles. Infelizmente, o problema é que, quando olhamos para o escândalo de abuso, não podemos contar com esses bons muçulmanos para resolver esse problema. Não podemos contar com eles. Por quê? 85 cidades e vilarejos quais? Rupert Lowe e Sammy Woodhouse identificaram 85 cidades afetadas por gangues de estupro em sua investigação mais recente. Em Telford, houve 1.000 vítimas de estupro e em Rotherham, 1.400. A polícia identificou 200 autores em Telford. Sabemos que 20% dos homens muçulmanos naquela cidade, porque só há 1.000 estavam cometendo estupros. Agora, 20% estavam estuprando. Quantos outros sabiam que isso estava acontecendo? Agora, em todos os 30 anos de história das gangues de estupro islâmicas atormentando este país, quantos muçulmanos foram à polícia e denunciaram ou deram provas contra outros muçulmanos? Nenhum. Existem muitos bons muçulmanos. Conheço alguns ótimos, mas não podemos contar com eles. Eles são irrelevantes diante do problema, pois não vão impedir isso. Eles não vão parar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Pesquisa da YouGov mostra que 2/3 dos muçulmanos britânicos não denunciariam outro muçulmano se juntando ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Temos um grande problema aqui. Infelizmente, enquanto não falo sobre isso, digo que os muçulmanos bons são irrelevantes, porque não vão impedir nem agir. Durante os distúrbios muçulmanos em Southport, enquanto marchavam gritando Allah Akbar e caçando pessoas, havia muçulmanos bons tentando impedir? Os muçulmanos bons estavam impedindo as gangues de exploração sexual. Os muçulmanos bons estão denunciando eles. Os muçulmanos bons estão nos ajudando? Infelizmente não. O motivo, como sabemos, é que os ensinamentos islâmicos não permitem apoiar o kafar contra o muçulmano, independentemente de quão ruim ele seja. Além disso, há muita pressão dos colegas. Sabe o que acontece? Sim, exatamente. O que é que acontece com ex-muçulmanos também? Existem muitos ex-muçulmanos que nunca saem do armário porque sabem das consequências que vão enfrentar. Então, só queria colocar isso aí. Assim, ninguém te acusa de preconceito contra apenas um grupo. É fácil de entender. Havia alguns alemães bons na Alemanha nazista, mas eram irrelevantes. Irrelevante é o melhor termo. Desculpe, nada contra você. Muçulmanos individuais podem ser boas pessoas, mas a questão é o Islã como cultura, que considero hostil à Grã-Bretanha e ao Ocidente. Entendi. Pode continuar. Você está acompanhando Ludna, o muçulmano? Sim, eu vi o que aconteceu com ele, sim. Então, quando você assiste aquilo, isso me faz ter mais simpatia pelo motivo de os muçulmanos não estarem se manifestando. Sim, porque aqui está uma jovem muçulmana corajosa na minha cidade natal, Lum, que tentou se manifestar contra as maçãs podres. E o resultado? Ela precisou fugir, recebeu ameaças de morte e teve que correr. Sim, por isso você entende por que os muçulmanos não se manifestam? Exatamente. Sim, entendi. Mas, novamente, infelizmente, sabemos qual é a punição para o lesmo no Islã, por isso tantos são muçulmanos no armário, muçulmanos culturais, muçulmanos só de nome, mas não podem se manifestar. Vi isso crescendo com meus amigos muçulmanos, eles simplesmente não podem. Não quero parecer superior. Você tinha um amigo em Luton e algo aconteceu. Tipo, eu estava te ouvindo. E então ele disse, olha, desculpa, Tommy, eu não posso ficar do seu lado. Alguém te atacou. Briga no centro da cidade. Ele é meu amigo. Alguns muçulmanos estavam batendo em um homem. Tentamos separar e tirá-lo, mas eles nos atacaram. Tudo virou uma briga generalizada na rua. Meu amigo muçulmano ficou do lado deles. E depois ele só disse, irmão, numa situação dessas, é a gente contra vocês. Ele disse, preciso voltar para minha comunidade. Não posso, lá não tem amizade. A gente na verdade não é amigo. Se você vai defender um cara que você nem conhece só porque ele é muçulmano, em vez de alguém que é seu amigo há 15 anos, isso diz tudo. Mas tem gente que não entende isso.
Mas agora eu entendo. E eu fiquei lá. A gente estava bebendo. Tipo, uns 10 de nós. E eu tenho um amigo, Razvan, estávamos lá, eu e Raz. Só para os outros caras aqui entenderem quando acontecer, se acontecer, no Reino Unido, o que acontece com a gente? E ele só fala, somos nós e é você. E meus outros amigos ficam olhando para os outros caras, olhando mesmo. E ele fala, o que ele fala? Somos nós e você? Ele fala, vocês não acreditam, ele é muito direto, eu já conheço isso. Sim, eu sei disso. E esse é um amigo, sim, mas eu sei disso. Ele afirma que, em caso de conflito no país, apoiaria os muçulmanos contra vocês, sendo muçulmanos contra não muçulmanos. Ele disse isso como se fosse normal. E alguns caras só ficaram lá, tipo, que porra é essa, mano? Ele disse, vocês não são crentes. Disse, obrigado pela honestidade. Dito isso, eu acho que agradeço pela sua honestidade, porque eu sei disso. Então eu sei disso. Mas, para algumas pessoas, isso é um choque. Mas isso é para pessoas que não entendem o conceito de uma comunidade islâmica e de crescer dentro ou ao redor de uma comunidade islâmica. Então, Quero voltar a falar sobre o Advanced Reino Unido, mas antes disso, quero seus comentários sobre Keir Starmer. O que você acha que está acontecendo com Keir Starmer agora? Notei que ele mudou o discurso e não pode mais se esconder atrás do islamofóbico ou dos brutamontes de extrema-direita. O que você acha que ele vai fazer? Porque ele ainda tem 3 anos e meio para reconquistar o público. Você acha que ele vai fazer alguma coisa importante ou não? Ele só vai continuar? ele poderia iniciar deportações em massa amanhã. Não importa. Ninguém irá. Você pode fazer isso? Ele tem permissão legal, mesmo com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos envolvido? Ele não pode nem quer fazer isso, mas pode revelar planos. Ninguém confiará ou acreditará nele. Vejo aqueles 33 tweets e só rio, especialmente o vamos esmagar o deporte. Eu só penso, você está de sacanagem? Está tirando com a nossa cara? Que Starmer. E o problema dele é que ninguém acredita em uma palavra do que ele diz. Ninguém acredita em uma palavra do que ele diz. Veja os comentários abaixo, isso é constrangedor. Ele está vindo com tudo, né? Não sei por que ele está se esforçando, porque ninguém está acreditando nele. Ninguém está acreditando nisso. O Partido Trabalhista e Keir Starmer nada podem fazer. Ele é veneto e está acabado. O país está pronto. O sistema político sabe disso. Por isso a reforma será feita. Todos sabem, inclusive o Partido Conservador e o Trabalhista, que as pessoas estão desiludidas com os dois principais partidos. A reforma lidera as pesquisas de opinião, mas poderia ser chamada de torta azul. Sim, ainda lideraria as pesquisas, pois as pessoas já estão cansadas desses dois e não os escolherão. Eles estão abandonando esses dois em massa. Eles querem algo novo, essa novidade que está dominando o partido, as pesquisas atualmente, e as pessoas acreditam. Quando você estava na prisão, acho que foi quando o Reform se tornou o maior partido numa pesquisa. Se a eleição fosse naquele dia, o Reform venceria, o que colocou Nigel Farage em destaque e ele começou a crescer. Por que você se voltou contra Nigel Farage? O que aconteceu com ele? Primeiramente, no dia 13 de setembro, não vou mencionar Nigel Farage. Não vai ser um festival de ódio contra o Reform. Não vai ser um ataque ao Reform. Eu não quero falar sobre o Reform ou Nigel Farage nesse evento. É um festival de liberdade de expressão. Quero que nossos apoiadores saibam disso. Não vamos lá com nenhuma agenda. Olha, eu tenho meu problema com Nigel Farage, que eu não queria ter. Se você viu o que eu fiz no dia 27 de julho, eu perguntei quem apoiava a reforma. Nigel disse que todas as 10 mil pessoas levantaram a mão e pediu apenas para pararem de atacá-los. Pare de mentir sobre nós. Você não precisa nos apoiar, só não minta. Então eu estou sob custódia, estou em confinamento solitário, não estou em um bom lugar. Descobri que Nigel Farage está na televisão dizendo que tenho condenações por violência contra mulheres. Isso é completamente mentira. Esse é o futuro primeiro-ministro do país, usando sua plataforma para me caluniar e atacar no pior momento da minha vida, quando não posso me defender. E eu descubro que a mãe dos meus filhos teve que fazer um pronunciamento e teve que sentar com as crianças e dizer, quando vocês forem para a escola, hoje dizem, seu pai é agressor de mulheres, por causa das mentiras de Nigel Farage. Ele não precisava me apoiar, mas justificar minha prisão publicamente e tentar enganar o público é estupidez, ele disse. Ele cometeu desacato ao tribunal. Nigel, 167 milhões viram o filme e sabem o que fiz. Eu assumi essa porra. Eu fiquei de pé e disse, sim, eu sou culpado. Sim, eu exibi o filme. Sim, eu violei sua liminar. Quebrei sua liminar de propósito porque acredito na imprensa livre e que o público deve conhecer a verdade. O filme era a verdade. Nigel, sim, todo mundo sabe que eu não menti. Então Nigel tentou insistir. Agora, Nigel fez isso todas as vezes.
Em 2018, fui preso por desacato ao tribunal, o que depois se provou ilegal, e libertado após 11 semanas de confinamento solitário. Como descobriram que tudo era errado e ilegal? Nigel foi colocado na televisão, depois para me chamar de criminoso e bandido, além de citar todas as minhas condenações. Também não julgo ninguém, pois acredito que todos podem mudar. Mas Nigel, um dos seus 5 deputados, foi preso por chutar violentamente a cabeça da namorada. Ele está lá na televisão falando sobre o meu caráter e me criticando por besteira. Então eu estou ali sentado. Obviamente, eu fiquei frustrado. Eu tentei fazer as pazes várias vezes com o Reform. E eu queria ser honesto, né? Como eu disse, nossa visão ele mudou a cultura, mudou a política. Acredito que podemos formar um exército de ativistas em toda a Grã-Bretanha. 9 milhões votaram no Partido Trabalhista, 20 milhões não votaram. Nigel deveria buscar esses eleitores, mas não faz isso. Nigel está indo atrás dos ex-eleitores conservadores do Partido Conservador. Enquanto ficou em pausa ali, sim, Nigel está indo atrás dos ex-eleitores conservadores do Partido Conservador, ele está indo atrás dos que já estão estabelecidos. Há 20 milhões de pessoas que não votaram, precisamos eletrizá-los, que é o que queremos fazer como um movimento cultural. Queremos transmitir identidade, crença, celebração e autoconhecimento a eles. Nossa ideia é que, ao concorrer em partidos como Reform, Advance, Tories ou Conservador, você possa apoiar qualquer um de seus políticos. É um compromisso de 5 pontos sobre cultura britânica, identidade e liberdade de expressão, temas que nosso movimento cultural está deixando. Sim, com o apoio de boxeadores, comediantes e celebridades, formávamos um exército de ativistas de mídia social unidos sob uma bandeira. Essa sempre foi nossa visão. Não quero entrar na política, mas desejo influenciar, como faz o bloco de votos muçulmano. Todos os partidos vão sentar e conversar com eles porque sabem que dentro daquele eleitorado eles decidem aquele voto. O que podemos oferecer à Reforma, Conservadores ou Partido Trabalhista? Daremos 400 ativistas em sua região e faremos isso. Então essa era a nossa visão original e eu só esperava que a Reforma fosse a voz política do movimento. Após 27 de setembro e 27 de julho, com Richard Tice falando dos apoiadores, não queremos ligação com esse pessoal. Agora, o motivo pelo qual Richard Tice fala assim é porque ele é um mauricinho educado em escola particular. Essa é a realidade. Ele é um mauricinho que despreza a classe trabalhadora e nos trata com superioridade. E Nigel Farage, ao falar em 2018, em nosso comício do Brexit, disse que todos eram brutamontes de extrema-direita cheios de tatuagens. Quão distante você está da Grã-Bretanha e da classe trabalhadora? Todo homem da classe trabalhadora tem tatuagens. Mas, de novo, Nigel Farage é um banqueiro elitista que nunca visitou uma comunidade trabalhadora após as 19H. Na vida dele, ele só foi lá para sessões de fotos. Alguém realmente acha que Nigel se importa com a classe trabalhadora? O Nigel não se importa. Ele não entenderia nada das nossas vidas, da nossa criação, de como vivemos, das lutas das nossas famílias. Ele nunca passou por isso. Nenhum deles passou. Então, Reforma, todo um partido de cima, todos eles são elitistas. É a mesma porcaria, com um nome diferente. Eu sabia disso sobre eles, e também sabia quando Nigel Farage tira foto de um copo de cerveja. Isso era para atrair a classe trabalhadora, para se retratar como um de nós. É isso. Nigel se destacou e é bem sucedido, sendo um dos líderes mais carismáticos. Ele foi brilhante no Brexit, mas não continuou, parou em certo ponto. Depois ele fez um acordo com Boris Johnson para remover pessoas. Acho que ele deveria ter levado adiante. Então eu observei tudo isso. Fiquei frustrado. Não queria atacar Nigel Farage, só queria que ele nos deixasse em paz e parasse de mentir sobre nós. Você faz o seu, nós fazemos o nosso, nós cuidamos de nós. Vamos construir um movimento cultural. Vamos despertar as pessoas. Nigel, tudo de que ele está se beneficiando agora, não falo isso à toa, a onda de reformas que eles surfam veio após 15 anos de ativismo, não por causa do Nigel Farage. Ok, de nós. Isso foi o que despertou o povo. Você pergunta aos apoiadores da reforma qual foi o momento decisivo para eles. Como descobriram as gangues de abuso sexual? Qual a opinião deles sobre liberdade de expressão? Isso veio do nosso jornalismo e ativismo. Agora, eles não precisavam reconhecer isso, mas também não precisavam atacar o movimento. Quando atacam nossos apoiadores, fico irritado porque sei como são incríveis e ótimos. Então chegou a esse ponto, quando eu estava na cadeia de novo. Elon Musk lança o movimento Libertem Tommy. E é como se o sistema, literalmente, só colocasse o homem deles para fora. Ele aparece para apagar o incêndio. Basicamente, esse era o trabalho do Nigel. Apagar o incêndio, calar todo mundo, ir para a América, virar todos contra Tommy Robinson. O que aconteceu, na verdade, foi que Nigel Farage foi chutado para fora e não recebeu o convite para a posse, porque eles viram quem ele era, de verdade. E perceberam isso.
Você não precisa concordar, mas os americanos sabem que fiz o documentário e fiquei 18 meses em confinamento solitário. Se Nigel Farage valoriza a liberdade de expressão e os direitos da imprensa, deveria apenas dizer que isso está errado e que eu não deveria ser tratado assim. Ele não precisava me apoiar, não precisava concordar com o que eu disse, minhas posições sobre as coisas. Mas em vez disso, ele insistiu. Ele merece estar na prisão, e não só isso, como ele realmente merece estar na prisão. Ele se espalhou mentiras, dizendo que batia em mulheres, então a partir daí sim. Ainda acho difícil não me sentir amargurado, pois fico chateado ao ver os vídeos dele. E depois disso, eu sei que ele passou o cargo de presidente para Zia Youssef. Meu ponto é, quem é Zia Youssef? Zia Youssef, ele ficou fora por 1 ou 2 dias e voltou. O que houve? O que ele tem? O que ele tem? Então, eu não sei se Harris... Você conhece a história de Afzal Amin? Não, então... Afzal Amin era um dos principais membros do partido Tory e estava concorrendo como deputado conservador em Dudley. Afzal agora se aproxima de mim com outros muçulmanos, na época em que eu estava na Liga de Defesa Inglesa. Procure essa história no Google. Sim, porque quando você procurar a história, não vai perceber que é a minha história. Sim, porque eles me criticam muito na matéria, mas fui eu que fiz, é a minha história. Vou mostrar para todo mundo os bastidores disso em breve, sim. Então, F. Salamim entra em contato comigo e diz: Tommy, o que eu quero que você faça... F. Salamim foi capitão no exército britânico por 10 anos. Ele fala o inglês da rainha melhor do que a própria rainha. Não existe perfeição maior, sabe? É como se eles estivessem sempre procurando por esse representante muçulmano perfeito. Bem, esse era o F. Salamim. Então ele vem até mim e diz: Tommy, o que você quer que eu faça? Quero que você organize uma manifestação da Liga de Defesa Inglesa em Dudley, minha cidade. Quero que eu entre com você e quero que eu participe. E por causa do seu respeito pelas Forças Armadas. Eu era capitão. Ele treinou o príncipe Harry e William. A. F. Salamim. Ele estava lá em cima. Quero que você cancele o evento, sente comigo em uma coletiva e comece as negociações. Como comunidade, eu e você, classe trabalhadora de Dudley, falamos sobre o respeito que você tem por mim. Tudo isso foi visão dele, sim. E dinheiro não será problema, você será bem cuidado. Então ele vem, me encontra e diz tudo isso. Eu disse: Afzal, deixa eu pensar. Vamos marcar outra reunião. E marcamos. Usa o microfone oculto e câmera. Ele chega com 2 rapazes muçulmanos que são gangsters. Digo a eles, temos todas as gravações e vamos divulgar. Eu disse: rapazes, vocês não parecem conservadores. Eles responderam: não, somos do Partido Trabalhista. Eu disse para eles: por que vocês estão financiando isso? Disseram: só queremos nosso cara lá. Parece que esses 2 têm cerca de 100 empresas. Um hotel deles foi alvo de batida policial por aliciamento. Eles comentam sobre o amigo morto a tiros recentemente. Eu pesquiso o caso. Ele foi morto em uma execução de gangues. Agora, a F. Salamim declara diante das câmeras: Tommy, não busco um cargo no gabinete, pois já havia recebido uma oferta para o gabinete conservador. Ele diz que quando David Cameron, então nosso primeiro-ministro, entra numa sala com 200 pessoas, ignora todos e vai direto a mim. Pensei, ele com certeza faz isso. Você é a voz muçulmana ideal, o token que o Partido Conservador tanto queria. Ele se senta e diz: Tommy, dinheiro não será problema. Você terá apoio financeiro e um amigo. No auge do parlamento britânico, e eu não estou de olho no parlamento, eu vou para o topo. Eu já garanti financiamento do Qatar. Nós vamos acabar com a falta de moradia e a pobreza na minha região. Meu histórico, durante meu tempo como parlamentar, vai resolver todos os problemas desta área, da minha região eleitoral. Ele me conta tudo isso. Eu uso grampo e câmera escondida. Então eu entro no Daily Mail uma semana antes da eleição e digo ao Daily Mail: certo, ouça isso. Suborno, dinheiro, gangues, malditos gangsters, política, David Cameron. Esse homem faz parte do gabinete, foi capitão do exército britânico e está na capa do nosso jornal. Seu financiamento do Qatar. Essa foi a maior notícia daquela eleição. Primeira página com 8 páginas internas, pesquise no Google. F. Salamim, Tommy Robinson. Agora, quando você ler a matéria, verá a capa. Então marquei outra reunião depois daquela, porque embora eu tenha gravado todas, eu queria imagens mais nítidas. Então pedi para alguém sentar em um restaurante ali e me fotografar jantando com ele de novo. Quando sentei com o Daily Mail, eles perguntaram: o que é isso? Eu disse: isso é política corrupta, isso é política paquistanesa na Grã-Bretanha, é isso que é. Isso foi importado. Então eles questionaram o F. Salamim. Agora, as imagens dos bastidores que eu tenho disso, que ainda tenho, eu nunca usei, porque naquela época eu não estava fazendo jornalismo. Eu não fazia
jornalismo, nem pensava nisso. Eu era ativista em inglês. Eu era só seu Ina, James Bond. Conseguimos, você devia ter visto. Então, quando estamos indo para essa reunião em Birmingham com todos esses gangsters, estou prendendo essa câmera, estou usando fita para colar no meu corpo. Nós somos tão inúteis assim. E quando estamos sentados e tenho todos esses muçulmanos ao redor da mesa, eles dizem: nenhum de nós é burro. Você é um cara grande, Tommy. Tommy, você é um cara grande. Eles falam: nenhum de nós é burro, Tommy. Eu rio, penso. Gravei tudo, seus idiotas. E aí o AF Salamim me liga quando eu estou no Daily Mail e eles não me deixavam sair do Daily Mail. Quando eles perceberam o que a gente tinha, me fizeram sentar lá, me fizeram assinar um acordo de confidencialidade. Porra de acordo de confidencialidade. Pronto, estou prestes a revelar tudo isso, vou mostrar o vídeo e tudo mais. Mas então... Vocês poderiam ir para a prisão de novo por causa disso? Tommy, não faça isso de novo. Eles querem me processar, mas não tenho nada. HARRS. Quando o AF Salamim liga, estou no escritório e ele diz: Tommy, e eu respondo sim. Ele disse: o Mail acabou de me ligar. Eu falei: ah, é? Ele perguntou: o que está acontecendo? Eu disse: tem coisas que não estão à venda. AFSAL. Você está ferrado. Sua carreira acabou. Berruf. E então depois disso ele desaparece. Mas você sabe o que a gente descobre então? Você sabe o que o Daily Mail descobre então? Porque eles investigam tudo, eles descobrem isso. 4 anos antes de ser capitão no exército britânico, ele fazia panfletos sobre os Mujahedin tomando a Grã-Bretanha. Ele é um jihadista que entrou no exército britânico disfarçado como capitão por 10 anos. Ele estava prestes a integrar o gabinete do Partido Conservador Britânico. Quando olho para ele e sua origem... Você deveria ter sido condecorado, você deveria ter sido condecorado só por isso. Você tem uma longa lista de... Você viu o que fizeram? Leio o jornal e me detonam. Mas ninguém acha que sou eu quem passa a história. Mas eu vou mostrar para todo mundo porque eu tenho todas as filmagens disso. Eu tenho a gente no quarto de hotel, tenho a gente encontrando ele. Transformarei isso em um mini documentário para mostrar o que fizemos. Minha preocupação era que AF Salamim estava disfarçado. Quando eu falei com ele, ele tinha 2 filhos em Eton. 2 filhos em Eton. Seu salário de capitão no exército britânico não paga 2 filhos em Eton. Então, quem financiou toda essa operação secreta para pegar um estrangeiro, um objeto estrangeiro, um homem financiado por estrangeiros? Então eu olho para ele e não estou brincando. Atualmente eu olho para Zia Youssef e faço perguntas, porque a empresa dele não estava indo tão bem antes de ser vendida por milhões. Pelo que entendi, ele surgiu do nada. Não digo que seja igual, mas pelo histórico. Com a Barnesa Avarsi, com Sadiq Khan, com a Salamim. De repente, do nada, Zia Youssef aparece na cena. Aparentemente, ele paga 20.000 libras e consegue a cadeira de presidente do Reform. O Reform fez uma refeição recentemente com toda a mesa principal que custava 25.000 libras por ingresso. A mesa principal inteira. Muçulmanos paquistaneses. Então eu olho para o que eles estavam fazendo com o Partido Conservador e tenho perguntas a fazer. Porque desde o envolvimento de Zia Youssef com a reforma, Nigel Farage não quer deportações em massa. Qual é o nome da garota que foi se juntar ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria? Ele diz: ela deveria voltar. Sim. Qual é o nome dela? Shamima Megan? Ele disse que ela deveria voltar. Ele não se importa com a substituição demográfica, todas as políticas que ele realmente propõe. O plano dele foi o que ele disse. Ele disse: ignore eles. Não podemos aliená-los, então não podemos irritar o Islã. Então não importa o quão ruim as coisas estejam, não podemos irritá-los. Porque até 2050 serão tão dominantes. Mas o cerne da questão é: a população muçulmana na Grã-Bretanha cresce cerca de 75% a cada década. É simplesmente onde estamos. Se alienarmos politicamente todo o Islã, nós vamos perder. Então como se inclui? Nós vamos perder até 2050. Deus sabe em que estado terrível estaremos. Então, basicamente, Nigel Farage está levantando sua bandeira branca. Então, por quê? Eu me posicionei fortemente. Basicamente, rendição. É basicamente uma rendição. É disso que ele está falando. Ele está falando sobre se render. Não podemos lidar com isso. Ao ver isso, percebi que muitos eleitores e apoiadores da reforma estão sendo enganados. Nigel, se ele parar os barcos, isso não resolve nosso maior problema. Os barcos são um problema, mas não o principal.
12 milhões vieram ao país no ano passado. A reforma usava política de entra e sai. 500 mil de britânicos saiu. Eles vão trazer 500 mil para cá. Agora, quem lidera a reforma é Zia Youssef, não Nigel Farage. É assim que parece para todo mundo. E quem é Zia Youssef? Quem é ele? De onde ele veio? Onde ele está? De onde veio esse barco? Fiz essas perguntas. Eu não me importaria se ele tivesse conquistado o topo, mas não foi assim. Ele comprou o lugar após vender a empresa por milhões, mesmo sem lucro. Isso tudo fede. Fiz essas perguntas porque vi o que ocorreu com a AF Salamine, estive lá e já denunciei. E a influência do dinheiro do Paquistão e dos gangsters, que nós já vimos. Sei disso porque a mesa principal no jantar do Nigel era só de gangsters e empresários paquistaneses. É uma reforma. Essas pessoas deveriam odiar a reforma. Porque eles compram ingressos de jantar por 25 mil dólares. Assim, eles influenciam a reforma. Nigel foi claramente influenciado por Zia Youssef. Por 200 mil registrados, imagine o que não foi registrado. Quem sabe o que está acontecendo? Mas por causa do que já aconteceu antes com a F. Salamine, eu já o expus. Ele concorria ao cargo de primeiro-ministro pelo Partido Conservador e integraria o gabinete. Procura por ele, mano. Quando você vê-lo, vai entender por que gostavam tanto dele e o queriam. Agora eu acabei com ele. Acabei com toda a carreira política dele. Ele já era. Mas então, quando eu olho para você, espera, imagina, mano. Pensa no dinheiro e esforço que gastaram 10 anos infiltrado como capitão no exército e depois ver tudo acabar, seu otário. Além disso, as pessoas, os cataris, as pessoas que investiram nele, devem estar muito irritadas com ele também. Eles quase colocaram alguém no topo. Agora, com Zia Youssef, sabem que Nigel é o próximo, aproxime alguém dele. É assim que está funcionando. Isso é um absurdo. Então, infelizmente, eu não quero ver o movimento que criamos. O movimento das pessoas que virão em 13 de setembro busca liberdade e valoriza a cultura britânica. Não quero ver essas pessoas traídas e não acho que Ben Habib fará isso. E tem mais. Se Ben Habib vai se tornar o próximo primeiro-ministro, ou chegar a esse nível quando Nigel Farage, como todos os políticos que são covardes, perceber que estão perdendo espaço para um partido que quer deportações em massa. Vai falar sobre o Islã e o fim da islamização. Quando perceberem isso, vão mudar. Nigel não se importa atualmente e ri de Rupert Lowe e Ben Habib. Ele faz isso porque eles são irrelevantes para ele. Se você está com raiva e chateado, não tem opção, você literalmente já tinha a reforma. Bem, agora não. Agora existe uma opção política que se espalhou para 30 mil membros em um mês. Literalmente. Vou descobrir quantos aumentaram desde ontem. Acredito que depois de 13 de setembro, eles vão dobrar esse número. Agora existe uma opção política. Eu realmente espero que Rupert Lowe veja isso. O vento favorece o avançar, a real oposição. Acho que Rupert Lowe, na minha opinião, se vê entrando para o Partido Conservador. É isso que eu acho, é nisso que eu acredito. Eu acredito no Partido Conservador. Se querem um futuro, precisam de Rupert Lowe. Se eles quiserem, antes da próxima eleição, ter alguma chance, eles precisam de Rupert Lowe junto. Acredito que Robert Jenrick está se tornando uma voz forte. Ele é bom, Chris Phelps. Há vários deles que estão se destacando. Pessoalmente, eu gosto da Kemi Badenoch, gosto dela há anos. Acho que ela foi firme contra a cultura woke, acho que ela foi forte nesses pontos. Desde que ela virou líder, não fez nada, nem atendeu às expectativas. Acho que ela não tem o que é preciso. Eu acho que ela não soa como uma pessoa de verdade. Talvez ela seja... Antes, mas eu acredito que Robert Jenrick com Rupert Lowe é aqui que eu acho que eles podem ver isso. Estou tentando entender por que Rupert Lowe não tem partido. Restore Britain não é um partido. Ele não quer criar um movimento, Rupert. Já existe. 1 milhão irá às ruas. O que é lamentável e triste, e isso vale para todos os políticos, não só para um. São 650 políticos naquele plenário. Nós temos isso no dia 13 de setembro. Políticos poloneses, Eric Samor, políticos franceses, Philippe de Winter, o líder do partido Flamsblend da Bélgica, o líder do Partido Popular dinamarquês, Morten Messerschmidt, políticos do Alternativa para a Alemanha, Peter Bryson. Então, todos esses políticos estão vindo para a Grã-Bretanha, para Londres, para conversar, inspirar e ouvir o público britânico, e nenhum membro do parlamento. Então, podemos fingir que existe um partido populista na reforma. Mas por que eles não estão com o povo? Não precisa estar comigo, já deixei isso claro várias vezes.
Essas são as pessoas, o público britânico esquecido e traído. E não vai ter um único membro do parlamento britânico lá para dar voz a eles. Eu sei que 3 anos é muito tempo e isso deveria ser suficiente para o partido avançado conquistar seu espaço. Mas não há uma preocupação de que vocês possam dividir esse voto. O que eles estão dividindo? Dizem que é a direita, mas não é, certo? Nigel França estará mais à esquerda dos conservadores sobre imigração. Nigel Farage está enchendo o partido dele de liberais e trabalhistas. Nigel Farage está enchendo o partido dele de políticos que apoiam o carbono zero. Ele está enchendo. Ele recebeu 1 milhão de libras do Fórum Econômico Mundial. Qual é a diferença, afinal? Um muçulmano ligado ao Fórum Econômico Mundial doou 1 milhão de libras ao Reform. Qual a diferença entre Reform atualmente e conservadores? Então ele vai se dividir. Eu realmente acho que Robert Jenrick é mais forte do que... Eu me lembro, a esquerda, mas o voto da esquerda vai ser dividido com Jez Buller e o novo partido dele, o partido da islamofilia. Então o Labour vai se dividir. Os muçulmanos estão se separando e isso será dividido. Eu entendo as preocupações das pessoas, mas a menos que Nigel seja pressionado, ele vai rir e sorrir enquanto enrola e muda de opinião sobre tudo, a menos que seja pressionado. Quando ele vir um partido de ressurgimento na forma do avanço se organizando, chegando a 6%, 8%, espero que aí terão que haver discussões. Sim, espero que haja discussões. Nigel deve ser pressionado nessas questões, pois ele não apoiava deportações em massa. Eu observei, vi ele falando na conferência dele ontem e pensei, ei, há apenas 2 meses você disse que não queria fazer deportações em massa e que esse não era seu objetivo. Agora, só você quer deportações em massa. No que você realmente acredita, mano? No que você realmente acredita? Nigel é um bom orador, mas me desculpe, ele não está pronto para a reação, para ser alvo. Como é que o Reform está realizando conferências e seminários inteiros sem nenhuma oposição em seus auditórios? Se ele fosse realmente uma ameaça ao sistema, você acha que ele teria um programa em um canal tradicional como a GB News? Ou acha que ele seria censurado e banido? Você vê Nigel, vê Bernard, que agora está banido da GB News, vê Rupert Lowe banido da GB News. Elon Musk acabou de se pronunciar e apoiar a Advance Reino Unido e a GB News. Nenhuma outra rádio falada, nem a Talk Televisão entrevistou Ben Abe sobre isso. O que isso te diz? Isso te mostra o establishment, como a GB News, é vista como o canal da liberdade de expressão. É mais um canal do establishment. Veja o que fizeram com Mark Stein e Lawrence Fox quando criticaram as vacinas. Veja o que fizeram com... Veja o que fizeram com todo mundo. Então você não pode mencionar. A capa, mas eles mencionam islamistas como nenhum outro canal faz. Não, eles não gostam de nenhum canal. Ainda há limitações sobre o que pode ser dito lá e você não pode mencionar meu nome. Então, Estado Mundial. Eles sabem, o público sabe e o establishment sabe. Eles precisam ter essas conversas agora. O mundo todo, o país todo, está tendo essas conversas. Então você precisa de um canal, precisa de um meio, GB News, precisa de um partido. É Nigel Farage. Quer saber? Você acha que políticos têm medo? Que eles temem Nigel Farage no parlamento? Eu não acho. Não, eu não acho. Você vê que ele está em... Nigel Farage. Quero dizer, eu nunca fiquei realmente impressionado porque parece que ele quer dizer coisas que não sejam muito ofensivas. Ele recebia muito apoio para a reforma, sabe? Inclusive do público, mas nunca mencionava você. Não estou dizendo isso nem por você, mas de qualquer forma, ele simplesmente se voltou contra você. Eu não me importei com isso. Harris, eu não me importei com isso. Lembro de falar com você quando te conheci na Inglaterra, mas você não se importou e só disse que estávamos em contato. Eu não me importo, eu não me importo. Eu só quero essas pessoas aqui que apareceram hoje e que estão preocupadas com a islamização do país delas. Liberdade de expressão, gangues de abuso sexual. Olha do que Rupert Lowe tinha. O discurso dele. Nigel Farage tirou a expressão deportações em massa do discurso dele. Nem Nigel Farage proibiu ele de dizer gangues de estupro paquistanesas. Agora, esse não é um homem que vai liderar este país. Esse não é o líder corajoso que este país precisa. Eu, pessoalmente, acho Ben Abe e também acho Rupert Lowe. Rupert Lowe poderia ser o Trump da Grã-Bretanha. Espero que ele tente. Talvez não queira a dor de cabeça dessa vida. Não sei. Mas confio não só em Ben Abe. Harris, você conhece meus documentários? O Estupro da Grã-Bretanha, todas as 5 séries, Lawfare. Nenhum deles teria acontecido sem alguns colegas meus incrivelmente prestativos. Esses colegas são parte integrante da Advanced Reino Unido, sim. Eles estão no meio de tudo isso. Então eu, embora não queira política partidária, e já deixei isso bem claro tantas vezes, talvez um dia eu seja levado para lá, talvez um dia isso aconteça, quem sabe. Acho que no evento de 13 de setembro, com aquela multidão, veremos
Acha que o parlamento liga para Nigel Farage? Eu não acho. Sabe quem eles não querem lá? Eles não querem NB do Kate Hopkins e nem a mim lá. Você quer jogar uma granada dentro do parlamento e realmente causar uma revolução que comece a enviar pessoas que não são políticos como nós. Que realmente não se importam com ameaças, não se importam com palavras caluniosas, rótulos ou nomes. Eles vão nos chamar, entraremos e mostraremos aos traidores que horas são. Talvez seja esse o objetivo. Só quero o Reino Unido avançado. Vejo nesse partido o lar político que desejo para nosso movimento. Reino Unido, já tentamos criar esse lar político antes, mas o Reforma recuou, agradou e se rendeu. Vi aquela entrevista. Até 2050, a demografia muçulmana cresce. 75% a cada 10 anos. Não podemos irritá-los. É tipo, cala a boca, covarde. Você já está se rendendo, planejando entregar o país até 2050 por causa do crescimento da demografia muçulmana. O que isso me diz? Precisamos acabar, parar e lidar com isso. Então, infelizmente, Harris, alguns defensores da reforma e apoiadores fiéis podem se irritar. Por isso quero que saibam. Essa é a revolução. A reforma parecia que traria mudança, que fariam algo sobre a islamização da Grã-Bretanha. Mas claramente ele já jogou a toalha. Última pergunta, Tommy. Da última vez que falei com você, aquele vídeo foi removido em 2 dias. Depois que você foi preso e saiu, meu vídeo apareceu e vi que seu canal no YouTube voltou. Elon Musk tem te apoiado, obviamente. Desde então, uma grande mudança foi que Donald Trump chegou ao poder. Também percebi que os algoritmos do YouTube mudaram um pouco. Eles não são, como posso dizer, eles são razoáveis com pessoas como nós. Você sabe? Aconteceu alguma coisa? Existe alguma diretriz que veio do Donald Trump para todos esses gigantes da tecnologia para que eles se comportem? AARRIS. Na minha entrevista com você, Jordan Peterson, não era possível compartilhar ou comentar. Eles foram bloqueados. Uma semana, 2 semanas antes de eu sair da prisão. Meu filho falou, pai, seu canal do YouTube voltou. Respondi que não podia ser, mas ele confirmou que estava vendo o canal de volta. Quando saio, penso, vou tentar fazer um vídeo. Tentei, não está monetizado, mas não importa, está de volta. Olhei todas as entrevistas canceladas, como a do Jordan Peterson e a sua, todas registradas, e eu consigo. Era literalmente o momento da minha libertação da prisão. Você está certo. O que houve nesse tempo? Elon Musk comprou o X e nos devolveu a plataforma. Talvez as hierarquias e chefes do YouTube, que acredito serem judeus, tenham percebido após 7 de outubro, droga, nós estávamos dando destaque para as pessoas erradas aqui. Sim. Promovíamos Mohammed Hijab e silenciávamos Tommy Robinson. Isso não está certo. E agora, Mohammed Hijab quer que todos venham nos matar. E Tommy Roberts era uma das únicas vozes que realmente estava nos defendendo. Então, talvez eles tenham tido seu próprio despertar, ou talvez Donald Trump tenha assumido o cargo e dito, vocês aí parem de censurar as pessoas e deem uma plataforma justa para todas as vozes. Mas algo mudou, e eu diria que é o efeito dominó que está vindo dos Estados Unidos. Mal posso esperar para mostrar nosso respeito a Donald Trump e Elon Musk em Londres, diante de uma plateia britânica, pois lhes devemos tudo agora. Harris, tudo o que está acontecendo como uma revolução cultural que está em andamento. Desde as bandeiras sendo erguidas, não há uma única cidade onde as bandeiras não estejam por toda parte. Sim, até dirigindo para a casa dos meus filhos, sim, que fica em outra região, elas estão por toda parte, Então, tudo isso, essa plataforma do debate, o crescimento, eu fui de 300 mil para 1,5 milhão. Quase nas redes sociais, o alcance a centenas de milhões, os canais do YouTube, os novos comentaristas, os podcasters. Nada disso teria acontecido sem Elon Musk comprar o X. Nada disso. Tudo isso é um reflexo disso. É um reflexo da liberdade de expressão se espalhando dos Estados Unidos para a América e para a União Europeia. É bom ver a União Europeia e é bom ver isso. Keir Starr, você viu a Apple sendo repreendida por John David Vance esta semana? Eu acho... Você pode vir dia 13 de setembro, Harry Sultan? Eu não posso... Puxa, cara... Sim, mas tenho um filho pequeno. Sou pai solteiro em tempo integral e não sei o que fazer com ele, da última vez. Ok, bom, eu acho que... Eu adoraria mesmo, eu adoraria. Eu fico me culpando. Por que eu não consigo fazer isso? Eu acho que o mundo inteiro vai estar assistindo, todo mundo que se importa comigo vai estar assistindo, e a gente vai fazer um espetáculo. E os britânicos? Eu já disse isso ao ver o que acontecia na Irlanda e os protestos em massa. Há 3 anos fui lá e fiz o documentário Plantation 2, a ascensão dos Kelps.
E eu fiquei com inveja porque eles estavam organizados, o povo nas ruas. Senti que fui inspirado pelos irlandeses. Sim, para levantar do meu traseiro de novo, porque eu estava meio que sentindo pena de mim mesmo. Você estava completamente apagado. Ninguém podia acessar seu Instagram, Facebook, YouTube. Até pessoas que falavam com você, até os canais delas eram derrubados. Eu senti isso, mas fui inspirado pelas mães irlandesas, inclusive minha mãe, que é uma boca pede, mas fui inspirado por elas e isso me colocou em ação. Sabe o que eu pensei naquela época? Eu não quero ser inspirado pelos irlandeses, não quero ser inspirado pela marcha dos espanhóis ou pela marcha dos alemães. Eu quero que a Grã-Bretanha seja o ponto focal para o mundo ao inspirar todos os outros. Agora, eu penso no que estamos prestes a fazer em 13 de setembro, assim como o resto dos europeus que estão sentindo o mesmo que nós, que estão se sentindo oprimidos. Canadenses, australianos do oeste, todos. Acho que ao verem nossas ações vão perceber que a Grã-Bretanha está alerta. Espero que a gente inspire muitos outros e espero que, depois do nosso sucesso em 13 de setembro, o que planejarmos a seguir também atraia atenção. Viktor Orbáns, a lista da AfD, queremos que os líderes mundiais venham para cá. Geert Wilders. Geert Wilders, queremos que os líderes mundiais, Geert Wilders, Le Pen, queremos que os líderes mundiais venham para o campo de batalha. E eu acho que o campo de batalha pela liberdade de expressão vai ser escolhido como Londres. Vai ser a população britânica que vai inundar a capital toda vez. Nada que a tirania ou o governo de Keir Starmer façam pode impedir isso, pois qualquer tentativa deles me dá satisfação. Vocês me prenderam por 7 meses. Tudo deu errado pra eles, até isso aqui, tudo o que fazem acaba explodindo na cara deles. 167 milhões de views. Lucy Connolly foi presa porque vocês acharam... Ela se tornou uma heroína. Vocês acharam que isso mandaria um recado para as mães? Acharam que podiam prender a mãe de uma criança e jogá-la na cadeia? Vocês apenas acenderam um fogo no coração de todas as mães inglesas e britânicas. Vocês acharam que fazendo o que fizeram com Peter Lynch isso iria desencorajar as pessoas? Vamos celebrar a vida de Peter Lynch e homenageá-lo em nosso evento em Londres. Resuma o que ocorreu com Peter Lynch. É uma história muito triste. Peter Lynch era avô e nunca teve problemas na vida. Protestou segurando cartazes sobre o governo na manifestação. Ele disse, eu rezo pela minha família, eu rezo pela minha família. Eles o prenderam. Ele recebeu 2 anos e meio de prisão e se enforcou na cadeia. Ele se enforcou, pois estaria fora de seu ambiente no sistema prisional, cercado por gangues islâmicas. Keir Starmer, o governo e a mídia politizada chamaram todos os prisioneiros de racistas, extremistas e de extrema direita. E a Liga de Defesa Inglesa literalmente os jogaram aos lobos. Infelizmente, ele não saiu daquela prisão. Ele foi morto pelo governo de Keir Starmer. Mesmo que tenha sido suicídio, não sabemos ao certo. Dá pra confiar na polícia ou na versão oficial? Outro homem jogou bacon em frente à mesquita e foi morto. Ele e Bunny Creed pegaram 2 anos cada, mas nenhum saiu da cadeia. 2 anos. Venda de sanduíches de bacon perto de uma mesquita. 2 anos. E sobre como tudo que eles fazem acaba dando errado. Ontem, uma escocesa de 14 anos ameaçou esse imigrante com uma faca e Hamza Yusuf está perseguindo você. Mas independentemente disso, eles aprenderam. Agora, obviamente, tudo bem. A versão oficial diz que as garotas se aproximaram do casal búlgaro, mas alguns afirmam que eles seriam ciganos. Novamente, não que isso importe, mas as garotas pareciam claramente angustiadas. Elas soavam angustiadas. Uma das garotas disse, não toque na minha irmã, ela só tem 12 anos. O que eu quero saber? Se eu quiser acreditar na versão oficial, então o que eu quero saber? Como eles fizeram isso? Que informação eles têm para acreditar na palavra do cara em vez da palavra da garota? Então, se eles não vão nos dar todas as informações, vamos seguir nossa intuição. Porque tudo o que eles nos dizem não é toda a verdade, não é... Eles tentam distorcer tudo. Dizem que a garota bate em criança, então uma criança foi agredida. Ela fala da irmã de 12 anos. Houve agressão física contra uma criança. É isso que aconteceu com aquela garotinha. E agora ela se tornou um símbolo de resistência, de enfrentamento. E é triste que uma criança tenha que se armar, mas essa é a realidade em muitas cidades e vilarejos para as meninas. Porque o migrante, homem, abusou e a atacou. Agora todos os políticos o retratam como vítima. De certa forma, ele é a vítima, não a criança. E você sabe onde vimos Harris? Sabe onde vimos isso? As vítimas das gangues de exploração sexual ainda possuem antecedentes criminais anos após serem processadas. Sammy Woodhouse fez campanha para apagar seu antecedente criminal. Ela foi criminalizada aos 13 anos enquanto era estuprada e forçada por gangues a cometer crimes. É vítima.
não criminosa. Aquela menina de 13 ou 14 anos é vítima, não criminosa. Fiz esse vídeo ontem e discuti sobre isso. Pense nas conversas que as crianças têm entre si ou que os pais têm com suas filhas. Porque agora todo mundo sabe desse escândalo das gangues de aliciamento ou do escândalo das gangues de estupro, está tudo escancarado. Quando saiu o último relatório da Cassie Baronessa, já foi reconhecido e confirmado, não é mais teoria da conspiração ou só a história do Tommy Robinson? Agora todos sabem que isso ocorreu em larga escala. Há poucos dias, em Canary Wharf, às 5h, de manhã, Canary Wharf, provavelmente não muito longe do novo hotel, Fora do hotel de imigrantes, há 2 segundos. uma mulher foi estuprada em plena luz do dia. Com certeza, esses políticos, todas essas pessoas, seus pais, eles têm irmãs ou filhas. O que está passando pela cabeça deles? E claro, você sabe, o fato de que essas garotas estão carregando armas. Estou olhando os comentários, dezenas de milhares de comentários, onde as pessoas estão dizendo que precisamos nos armar. Lembra daquele incidente que aconteceu no trem de Londres, onde aquele imigrante, um cara com problemas mentais, simplesmente decidiu, você sabe, abaixar as calças? As pessoas começaram a agir sozinhas, pois acredito que estão sendo provocadas a isso, já que países como Grã-Bretanha e Austrália têm alta confiança social. Normalmente, as pessoas não querem se meter em confusão. Elas não querem agir por conta própria ou quebrar a lei e ter problemas com a polícia. Mas isso diz muito sobre a sociedade atualmente. Diz muito, e não se trata apenas de Canary Wharf. Homens estão sendo estuprados. Viu que um homem de 60 anos foi violentado por 2? Os problemas estão presentes. Você sabe quem? O problema dos políticos terão encontros. Acho que muitas das famílias deles provavelmente vão estar em Londres com a gente, porque a família deles vai ser afetada pelos problemas que eles estão importando. Eles podem não querer falar sobre isso. Podem estar bajulando um bloco de eleitores. Podem estar tentando agradar e apaziguar, mas as famílias deles serão afetadas por isso. Então vai haver um grande despertar. 13 de setembro vai ser uma data hostil e histórica de rebelião e resistência na Grã-Bretanha. Ouviram, pessoal? 13 de setembro, manifestação Unir o Reino. Tommy acha que vai ter 1 milhão de pessoas, mas se não for 1 milhão, meio milhão, tanto faz. Vai ser um evento incrível. E certifiquem-se de ir lá. Como eles encontram mais informações sobre isso no seu site? Será em Waterloo. Siga minha conta no X e canal no YouTube para mais vídeos. Terá mais novidades. Encontro em Waterloo às 11h com transmissão ao vivo para todos. Aqui você se encontra, se reúne, caminha e vê o trajeto na sexta-feira, porque precisamos manter algumas faixas abertas por segurança para o Hospital St. Thomas, caso precise passar alguma ambulância. Então temos muitas coisas, né? Estamos fazendo muito planejamento ainda. Todo esse planejamento foi feito para isso. Espero que façamos jus a todos no evento. Sigam Tommy Robinson no X e YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Obrigado, Harry Sultan.